Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. É uma produção da SM Produtora e é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje temos um programa especial que eu decidi reprisar, que é o programa com a reitora irmã Irani Rupolo, da Universidade Franciscana, em Santa Maria, que nós conversamos ano retrasado, em 2019, sobre o amor de Clara e Francisco, o puro amor entre Clara e Francisco e os bens que eles fizeram para a humanidade e a paz que eles trouxeram para os nossos corações. Eu convido vocês a assistirem novamente essa entrevista agora e fiquem até o final conosco, porque eu vou deixar uma mensagem para vocês. Hoje temos uma convidada que é a reitora da UFN, irmã Irani Rupolo. Bem-vinda ao programa, irmã Irani. Irani. Prazer estar com vocês. Estou muito feliz que a senhora tenha aceitado, porque eu quero conversar sobre um assunto muito legal, que eu gosto muito, que é a história de Francisco e Clara, né? Agora em outubro, dia 4 de outubro, nós comemoramos a data de São Francisco de Assis. E 11 de agosto nós comemoramos a data de Santa Clara de Assis. Inclusive eu soube algumas coisas, que Santa Clara é padroeira da TV, da comunicação, né? Então eu gostaria de ouvir falar da senhora a história de Francisco e Clara, desde a idade deles quando jovens em Assis, na Itália, as escolhas e as renúncias que eles fizeram, né, e a criação das ordens que levaram o nome deles, franciscanos e clarissas. Poderia nos contar desde esse princípio? Acho muito bonita a história deles, por favor. Falar de São Francisco e de Santa Clara, bem, nós vamos ter que fazer um recorte do recorte, porque é um universo. Ah, é verdade. É muito amplo, porque Francisco de Assis, como Clara, são nascidos no final do século XII. Sim. 1180, aquele período. A juventude deles se dá no início do século XIII, 1200. Nota-se pela história, e eu digo por história, mas não lendária, senão história também registrada, confirmada, que tanto Francisco de Assis quanto Clara eram de famílias de destaque na cidade de Assis. Embora uma comuna, né, como assim se chamava à época, embora pequena, mas circundada ali com as proximidades de Florença, de Spoleto, de Perúdia, né, cidades assim na região da Úmbria. Bem, uma região também produtiva. Sim. E uma região que se comunicava comercialmente com a França. Tanto que o pai de Francisco de Assis, Bernardone, era comerciante de tecidos, um burguês que não
não procedia de uma família nobre. Já diferente é Clara, que era de família nobre. Sim. Mas não havia incomunicabilidade entre a nobreza e a burguesia, porque o burguês aspirava também a tornar-se nobre, Claro. por títulos, etc. Ele era mais comercial, ele vendia, Claro. fazia aquelas transações, né? Aqueles negócios. Tinha condições econômicas, porém não Sim, a nobreza já é uma outra classe que vai sendo escalada pelos títulos, né? Claro, pelos títulos e também pela influência política Política e social. Né, isso, cultural, artística, etc. Isso. Bem, então a liderança de Francisco desponta antes que a liderança de Clara, porque como toda a juventude forma suas tribos, vamos dizer, ele também tinha seu grupo. E aquela época, então, do que se sabe da história, havia também conflitos de territórios, de domínio político. E assim que aconteceu, a cidade de Assis entra em conflito com Spoleto. E porque o que comandava ali era tanto a liderança da igreja, era a liderança política, a liderança de comunas, mas também a liderança econômica. Tanto que a moeda trazia a marca, enfim, do poder. Fosse do bispo, do papa, ou do prefeito, ou do conde. Atual ou da época. Da Sim. época. Então, o entusiasmo bélico também estava nos jovens. E Francisco de Assis partiu em guerra para proteger sua cidade, Assis. Né? Então, este é o começo da história assim, mais escrita sobre ele. O Assis perde a guerra. E o grupo de Francisco fica preso em Spoleto. E é nesse momento, como prisioneiro, que ele se dá conta, mas por que eu estou aqui? Então, há uma reflexão que surge de uma situação de penúria. E, ao ser liberto, ele não quis mais voltar às armas, porque ele sentiu que esse não era um caminho favorável para uma vida digna. E ali que ele ficou por algum tempo reflexivo, enfim, até decidir sobre isso. E as pessoas estranharam muito. Vamos dizer que ele entrou numa crise. Claro, né? Porque nada lhe faltava economicamente. Sim. Família, trabalho, né? Interessante como o espírito age dentro da pessoa, né? Quando Justo. tem um momento, o espírito também traz essa crise para tu E para ver refletir. que como o sentido da espiritualidade era algo forte em Francisco de Assis. Exato. Né? Já desde Que idade ele tinha, será, mais ou menos? 18, 20 anos, nessa tava época. Depois disso, é que os filmes retratam, por vezes, de forma mais poética, de forma mais intensa, de forma mais crítica, porque são interpretações, sempre. Sim, sim. E quem escreve também interpreta. Porque também escreve a poético. partir. Claro, escreve a partir da sua vivência, da sua artista, experiência. né? Então nós temos, de Francisco verdade. de Assis, temos os escritos, que são um volume bem considerável. Estes, de alguma forma, já testados e validados historicamente. Mas biografias de São Francisco de Assis são de um número bastante considerável. Aliás, tivemos um grande historiador francês, Jacques Legove, que estuda a época medieval, que escreveu uma biografia de Francisco de Assis admirável. É um historiador. E ele teria dito, acho que ele é falecido talvez, não sei se chega a uma década, faleceu com mais de 80 anos, e ele disse que, para ele, o personagem da Idade Média é Francisco de Assis. E quando ele inicia o livro dele falando de Francisco de Assis, ele diz que a espiritualidade cristã ganhou com Francisco de Assis cor, leveza, encantamento, poesia, sentido, recuperando o sentido original do Evangelho. Olha, que legal. E que não era um frade, essencialmente uma pessoa ligada à igreja, para dizer o quanto de Francisco de Assis. Eu poderia, desculpe assim interromper, mas ouvindo isso, eu poderia dizer que
que essa essência, essa espiritualidade pode nascer de qualquer um de nós. Sim, Né? Eu não naturalmente. estaria sendo pouco humilde dizendo isso, né? Não. É que Porque o espírito toca quando tem que tocar e a pessoa decide, né? a presença divina é como, quer dizer, é a fonte da luz, da inteligência, da sabedoria, da iluminação. E as pessoas é que buscam essa origem, né? Então, cultivando mais ou menos a sua espiritualidade. Sim, e fazem as escolhas como Francisco refletiu, parou para pensar, né, entrou em crise e aí tomou decisões. Mas Sim. eu não quero lhe interromper, vou deixar a senhora continuar. E aí contando. que alguns dos seus companheiros, por exemplo, Bernardo de Quintavalle, que também era um cavaleiro rico, observava Francisco e ficou certamente penalizado de ter perdido o companheiro, o amigo. E começou a observá-lo. E ao observá-lo e passar algum tempo mais próximo dele, percebeu que a transformação nele era uma transformação de valor e não uma loucura, como tinha sido inicialmente caracterizado pelas outras pessoas. Sim. Bem, e aí já seguem no Maceu, o Padre Silvestre. Em pouco tempo eles eram 5 companheiros. E no sepultamento, na tumba, enfim, no sepulcro lá onde está na igreja de São Francisco, no subsolo, onde está se diz que é assim guardado os restos mortais de Francisco, o circundam estes companheiros. Né? O túmulo dos companheiros eu estive lá ao o ano lado. passado, em outubro, e é lindíssima aquela igreja com aquelas pinturas, né? Tá. E no subsolo onde está, que é um lugar de muito silêncio, meio assim, mais de reservado. penumbra, mais reservado, ali estão os companheiros. Acho interessante isso. E depois disso, então, ele passa a não mais frequentar a cidade, senão a periferia da cidade, para cuidar dos leprosos. Porque leprosos, e aí que muitas vezes nós também precisamos compreender a extensão de uma palavra e não fazê-la estrito o sentido, né? Mas fazê-la num sentido mais amplo. O que é um leproso? Naturalmente que haviam leprosos de lepra, da doença, mas pessoas abandonadas. Sim. E ele foi muito sensível em perceber essa necessidade humana por conta da espiritualidade, que sensibiliza, que aproxima, que dialoga, que valoriza a pessoa, não importa a sua condição econômica, social, às vezes cultural. Esse amor, essa palavra pode tocar a pessoa e ela também sair daquele estado que ela está e começar a ter a vontade de se erguer, né? De fazer as coisas. Então ele cuidava dos leprosos e também levava alimentos aos leprosos. E é nesse ato, nesses gestos, nessa sua atividade, que, segundo a história, ele foi observado e percebido também por Clara. E Clara também começou a levar alimentos aos leprosos. Ela morava por perto. Morava na mesma cidade. A cidade não é grande depois de 8 séculos, imagina naquela época devia ser bem menor. Era uma vila, e certamente. ela começou a observar as ações dele e começou também a trabalhar. E ao conversar com ele, ela também teve desejo de escolher essa forma de vida, de não estar no ambiente social e, enfim, que ela vivia, mas estar numa forma de vida mais simples, mais dedicada às pessoas e à vida social. É só que Francisco saiu espontaneamente, já da sua casa, né? Embora enfrentando, enfim, ele abandonou, deixou de morar com os pais, deixou de morar com os pais. Família. E Clara, ela engendra uma fuga, vamos dizer, porque a mulher era mais sempre, até hoje, né? O cuidado com a mulher não adianta, isso é cultural. E há 8 séculos, imaginamos que ainda era mais restrito. Ela foi auxiliada por uma governanta da casa, em que ela saiu. Francisco a acolheu e a colocou com um grupo de abadesas, de religiosas que viviam naquela época.
Mas ele a teve de início sempre como referência, porque ela era uma mulher também de muita espiritualidade, muito sábia e reconhecida. Ela escrevia muito bem, tem-se a regra escrita por ela. Ah, é? Sim, e ela sobreviveu a, acho que uns 30 anos, perdão que eu não olhei, mas muitos anos ela sobreviveu a Francisco. Sim, uns 30 ou 40 depois dele, né? Depois dele. Ele faleceu, e ela só faleceu depois que a Ordem das Clarissas, com a regra escrita por ela, foi aprovada. Olha que bacana. Uma mulher muito intensa, mas Francisco seguidamente enviava 1 ou 2 dos seus frades, quando ele tinha alguma decisão para tomar, a consultar Clara. Olha. E ela... Eles, depois de um tempo, eles moraram assim, próximos ainda, na mesma cidade, ou... Não sei se Francisco morava, porque ele andava muito, mas a sede dele era na Porciúncula, na Cidade Baixa, na Porciúncula, assim, que é aquela igrejinha que fica dentro da igreja de Santa Maria degli Angeli. Isso mesmo. Isso. E Clara morava em San Damiano, que era onde tinha a cruz de São Damião, aquela cruz diante da qual Francisco rezou e decidiu sua escolha de vida. Ah, que legal. Então, o convento das Clarissas, até algumas décadas, era em São Damião. Atualmente, ele está próximo à igreja de Santa Clara, já no centro da cidade de Assis. E Clara, eu lendo, né, a história, ela, não sei se ela foi contemporânea, mas ela é um pouco próxima à data daquela outra, e agora, que também escrevia cânticos gregorianos, ou cantava, tem que me lembrar, Hildegard. Ah, sim, já da Alemanha, sim. Elas eram... Era Alemanha? Era Alemanha. Elas estavam em países diferentes, então, mas eu vi pela data, 1165 e 1180, que elas eram um pouco contemporâneas, né? Só que a Hildegard antecede, né? Antecede. Então, não Clara tinha uma outra seguidora dela, Inês de Praga, que era uma mulher também muito lúcida, muito culta da época, que também tornou-se Clarissa. Inês de Praga. Vou pesquisar. E tem cartas e escritos muito, assim, muito intensos, muito bonitos, escrito entre ambas, né? Ah, que legal, vou procurar ler. Irmã, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida para continuar conversando sobre estes assuntos. Aguardamos vocês. Aproveito para lembrá-los da minha loja virtual, ligiamarques.com.br, onde vocês podem encontrar estes objetos que vocês veem no meu cenário, as luminárias, inclusive os livros. Logo estarão lá à disposição para compra, Confissões e Silêncios, do Elas por Elas. O Caposme 1717 é uma coletânea de artistas, poetas que escrevem poesias. E nós temos também as maçazinhas em pedra ônix, as echarpes, né? Hoje eu estou vestindo essa echarpe com esse vestido e esse colar em rocha, em pedra ágata, pintado por mim, banhado a ouro. Vocês encontrarão várias outras peças lá. E estes canvas, essas novidades em miniaturas da minha obra. Essa obra é a obra que aparece neste livro e que você pode fazer porta-retratos como este. E também eu tenho uma obra em vários tamanhos dela, em tamanhos bem maiores para colocar nos ambientes, salas, dormitórios, escritórios, que se chama essa aqui Além do Véu, e essa aqui é um outro canvas também que eu tenho à disposição para venda, são miniaturas que estarão então na loja virtual. Essa se chama Grandeza Feminina. Acesse a loja que você vai encontrar todas essas coisas belas e que você pode presentear para você, decorar sua casa. Está cheio já de produtos novos lá cadastrados para decorar a casa e
se preparar para a Páscoa. Aguardo vocês até o final do programa. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização. Ganhe vantagens com o processo de recrutamento e seleção da Camacho Consultores. Nós temos ferramentas online que permitem um processo seletivo rápido e eficiente em qualquer região do país. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais com todo o processo online, sem deslocamento do candidato ou da consultoria. Fale conosco. Vamos buscar juntos a alternativa mais adequada para a sua necessidade de contratação. Lembrando aos queridos ouvintes da Televisão Santa Maria e das páginas do Facebook, Instagram e YouTube que nós teremos belíssimos programas em abril. Estamos preparando com muito carinho para trazer alegria a todos nós. E eu espero você. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. É uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Recanto Maestro. Continuamos conversando com a reitora da Universidade Franciscana, irmã Irani. Irmã, gostaria de conversar um pouquinho mais sobre Francisco e Clara, nessa questão espiritual que existia entre eles, que a gente ouve falar na história dessa chama do espírito, né? Que às vezes é inclusive usado como símbolo em algumas religiões, a chama, o fogo, né? Como é que isso acontecia entre eles, esse amor? É interessante esse ponto, porque toda vez que se fala mais intensamente da espiritualidade, a espiritualidade é luz, é energia, é bem, é paz, é conforto, é também garra, é também coragem, né? Sim. E Francisco de Assis e Clara, naturalmente que se encontravam, eles nutriam amizade um pelo outro. E certamente as pessoas os observavam. E há um dito, não saberia afirmar se fato ou lenda, de que em uma das vezes em que os dois se encontraram, as pessoas teriam percebido uma intensidade de luz, de calor, de energia, enfim, entre eles, invadir o espaço onde eles estavam. O que é certo é que um nutria muito respeito, amor e amizade pelo outro, porque os dois somavam que bonito. Assim, essa energia do bem. Francisco criou a ordem primeira, que é a dos frades, a ordem segunda, dizem alguns, junto com Clara, que é a das clarissas. Mas quem criou a ordem segunda, na verdade, foi Clara. Foi Clara, né? Eu sabia que era Clara, entendi. Tanto que a regra, que é o documento que o Papa aprova, é escrito por Clara. E uma das grandes lutas de Clara naquele período foi que já haviam regras escritas para a vida feminina. E por que ela não adotou uma regra? Como Francisco também não adotou. Mesmo que ele tivesse transcrito basicamente o que já estava dito no Evangelho, Clara também. Só que Clara faz uma exigência radical. E é por isso que o Papa e ela ficaram por muitos anos lidando antes dele aprovar, que ela queria a pobreza radical. Ou seja, sem nada de próprio. Usar, mas não apossar-se. Por quê? Este é o auge da espiritualidade. É a liberdade. Não ter apego. Espiritual, não ter apego.
E por vezes, veja como é simples. Este objeto, esta caneta, que pode ser a coisa mais trivial. Pode gerar um apego. Pode. E essa absoluta liberdade diante de toda a propriedade, porque a propriedade é um desejo do ser humano. Sim. E o sem nada de próprio é uma renúncia radical. Então, esta busca radical de Clara só pode estar enraizada não numa teimosia, mas num sentido maior. Talvez ela fosse difícil até de compreendê-la, né? Claro, era um pensamento muito de superior. Claro, e de assim um nível também muito Francisco alto. de Assis. Tanto que Francisco de Assis, quando ele sentiu que ia morrer, ele disse: eu quero que vocês me estendam sobre a terra, sobre a terra nua, porque ele chamava a mãe terra, que produz a vida, a né? vida. Que gera a vida. Enfim, eu quero dizer que os dois têm, eu acredito que um apoio, uma sinergia, uma sintonia, uma espiritualidade, por que não dizer complementar do masculino e feminino? Sim, sim, né? Claro. Tanto no sentido da sensibilidade, quanto no sentido dos valores e da verdadeira essência do ser humano, né? Que é essa relação com o absoluto. Sim, até porque assim, compreender o que significa o sacro ou ser santo é difícil para as pessoas, principalmente hoje, né? Então, isso que a senhora está nos falando, essa questão da espiritualidade também, que o humano se afastou muito disso, todos nós estamos tentando aos poucos esse resgate, né? Seja através da religião, seja através de tantos ensinamentos. Nós temos na humanidade grandes exemplos de espiritualidade. Não precisa, Jesus, temos o próprio Gandhi, sim. Enfim, Teresa de Calcutá, também para colocar algumas mulheres, Clara, Teresa de Ávila, Carmelita, também uma mulher de grandíssima espiritualidade, ali do século XVI, Teresa de Ávila. Quando às vezes as pessoas dizem que a Idade Média era uma idade obscura, não, ela foi um período muito produtivo, muito intenso. Sim. Tanto que veio o Renascimento. É verdade. Da arte, da vida, a partir do quê? Da profundidade humana. Sim, porque na época medieval, que se vivia dentro dos castelos, né, das muralhas, que pouco se saía, se fazia uma vida muito interiorizada, se cultivava o próprio jardim, as próprias flores, fazia muito menos arte, ou pelo menos se tem poucas informações na história, se tem, até a arte que eles faziam eram pequenas, sim. Enfim, né? Mas isso também foi um passo de preparo para o Renascimento, que aí deu aquele, né? Naturalmente. Porque a época de Clara e de Francisco são 12 séculos depois de Cristo. Né? E era o momento de o cristianismo renascer. Porque o cristianismo também lutou para... E penso que de tempos em tempos, isso que é interessante observar também na história da própria humanidade. Que o cristianismo está sempre precisando renascer, né? Precisando renascer. A espiritualidade. Todos nós, inclusive, né? E a necessidade de perceber as lideranças espirituais de cada época. Sim. Lideranças artísticas, lideranças econômicas, humanitárias, da solidariedade. Prestar atenção, que isto se faz a partir de uma grande centralidade humanitária. Sim, porque humana. É verdade, claro, o humano, e quanto mais o humano estiver com o espírito movendo dentro dele, mais belas serão as obras que ele vai poder fazer, concorda? E nós falávamos a partir da ótica cristã, mas se formos em outras culturas e em outras religiões também encontraremos Maomé, Buda, Confúcio, né? Sim, mesmo antes de Cristo. Sim. Então, porque na arte, por exemplo, eu sou artista, sou arquiteta, né? Mas assim, os músicos, a gente sempre encontra esse fogo também do espírito que nos faz criar coisas belíssimas, né? Então,
esse amor, ele gera coisas belas como o amor de Francisco e Clara. Eu penso que todas as palavras são limitadas para expressar essa questão do belo. Verdade. Você fala de inspiração, de luz, né, enfim, mas o que é um momento criativo. Mas eu para mim, eu levo como se quando eu sentisse esse calor, essa chama que me move dentro. Você traduz muito bem, eu gosto dessa ideia da chama. Tanto que, quando do início da igreja se fala do momento da explosão da crença em Jesus ressuscitado, é o Pentecostes, que foi fogo. Línguas de fogo, mas que línguas? Línguas de amor, linguagem da alma. Né? Lindo, as poesias. Irmã, assim, eu teria muitas questões, né? Por exemplo, muitas curiosidades. Por que Francisco fez, então, um grupo de homens e Clara de mulheres, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse também da sua escolha como pessoa, né? Que lhe tornou essa profissional, reitora da Universidade Franciscana. O que isso tudo também lhe moveu? Também foram escolhas suas, né? A senhora quer falar um pouco, porque também é só mulheres, eu vejo aqui nas pinturas, né? Só mulheres. Fique à vontade para falar como quiser. Interessante, eu lembro desde pequena, eu tinha e tenho uma tendência forte pela espiritualidade. E foi isso que eu fui buscar numa congregação religiosa. Sim. E próximo da minha cidade, que eu vivia em Marechal Cândido Rondon, Paraná, havia irmãs franciscanas. E eu havia lido Francisco de Assis. Então, quando eu conversei com meus pais sobre esta minha escolha, o meu pai disse, mas então vai a Guaíra, que tem as irmãs franciscanas, não vá a Curitiba, que eram outras irmãs. E aí eu conheci as irmãs franciscanas, e foi algo que me aproximou, como é que eu vou dizer, atendeu de alguma forma aquela expectativa que eu buscava. Naturalmente que há uma formação para a vida religiosa, sim, que é prática, por exemplo, desde a opção que se faz pelo postulantado, que é o momento da escolha, da decisão, depois o noviciado, que são 2 anos, tem um período formativo entre os primeiros votos e os votos perpétuos, que eu fiz 4 anos formativos ali. Mas a formação na espiritualidade é um percurso também que se faz pessoalmente. Sim. Então se faz pela formação em retiros, na nossa congregação, em visitas, em viagens. A senhora quer dizer que os leigos também podem fazer caminho da espiritualidade? Não, mas cada um pode fazer esse percurso da espiritualidade. Agora, é preciso cultivo. E disciplina. E disciplina, naturalmente. E amor. Por isso que se diz, né? Renúncias. Renúncias. E é um caminho de ascese, quer dizer, de disciplina, de organização, de escolhas, porque não é uma escolha que se faz num dia, se renova. Outra questão também são escolhas, ou são reescolhas e reopções nos diversos momentos da vida. Sim. Que não é uma escolha que se faz uma vez e terminou. Né? Não, porque isso também faz crescimento, né? Claro, a renovação. A própria espiritualidade se cresce com ela, né? Sim, e os diversos momentos da vida também, como que chamam a uma nova atitude de espiritualidade. Sim. Como é bom aprender, né, irmã? Assim, eu olho para mim às vezes e eu vejo como eu fui crescendo e a gente tem o tempo, né? Sim. A maturidade, né? De compreender as coisas. Ainda bem. Ainda bem. Né? E penso que também as pessoas, isso é interessante, quando as pessoas sabem estar juntas. Porque os momentos de vida de cada um são diferentes. Sim. A experiência é diferente. E isto pode trazer uma proximidade, uma completude. E não necessariamente por uma pessoa ter uma história de vida e a outra história de vida
que isto a separe. Sim. Pode conjugar da valores, espiritualidade, claro, né? Da claro. espiritualidade. E a senhora entende, assim, pelo menos eu entendo para mim, assim, que é importante um recolhimento também, um estar consigo mesmo diariamente, né? Cada um faz o seu modo, ou em orações, ou em meditações, mas as escolhas, as companhias, as decisões são importantes também, né? Sim. As amizades. Claro. O momento de recolhimento pessoal, isso que eu dizia anteriormente. Isso. Pode ser também em grupos de cultivo, né? Como nós fazemos como comunidade religiosa também. É verdade. Mas só pode existir mais significativos os momentos comunitários quando você tem algo pessoal a colaborar. É verdade. E a ouvir e acolher. Então eu retorno para mim sempre esse ponto de que a espiritualidade cultivada pela meditação, pela oração, pela reflexão, por momentos de aprofundamento pessoal e de convivência. Sim. Ambos são necessários. E aí, continuando a sua trajetória, a senhora saiu de Curitiba e... Não, de Marechal Rondon. De Marechal Rondon e veio para cá. Vim aqui para Santa Maria, eu fiz minha formação no Convento São Francisco. Ah, os primeiros aqui anos. Os primeiros anos. Sim, 3 anos ali. Eu estive visitando lá na Avenida Medianeira, né, o complexo da... Como é que vocês chamam? Convento São Francisco de Assis. Francisco de Assis, onde tem um museu de São Francisco, muito bonito, vale a pena visitar. Eu estive lá visitando os jardins, tudo. Acho que, né, a capela, os vitrais que a senhora me falou sobre, que vieram de São Paulo. Acho que vamos fazer um dia uma outra entrevista para falar um pouco, se a senhora quiser, ou indicar alguém para a gente mostrar lá, porque acho bonito. Eu vejo que as pessoas visitam lá, né? Visitam, com certeza, tanto o museu quanto os outros ambientes. Os jardins, né? Irmã, e aí a senhora se tornou reitora, então, depois de algum tempo da sua formação? Na verdade, a minha formação é professora. Eu fui professora do ensino fundamental, médio e depois no ensino superior. E aí, depois de ter trabalhado nos cursos de formação de professores, aqui nas faculdades franciscanas, aí eu assumi a reitoria. Que bacana. Parabéns. Aqui nós temos a imagem de Francisco e Clara, né? Achei muito bonito. Eu gostaria, irmã, nós precisamos encerrar a entrevista, uma pena, porque teria muitas coisas para conversar ainda. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem. Eu acho que toda a entrevista já foi uma mensagem, né? Mas o que a senhora diria, não somente para os jovens, mas para as pessoas, né, de qualquer idade, esse sentido de cultivo à vida, aos hábitos que nos levam a momentos de mais plenitude, né, de beleza, de amor, de encontro consigo mesmo e com o espírito? Sim, que nós, na verdade, não desprezamos nada. Porque precisamos de uma cadeira, precisamos de um alimento, precisamos da água, precisamos do ar, do sol, dos objetos, das moradias. Tem que ser bem entendido isso. A materialidade, nós somos matéria, mas nós também temos um sentido de vida que não para nessa materialidade. Nós somos algo mais. E esse algo mais, que é a essência humana, também precisa, como nós nos alimentamos todos os dias, também do alimento espiritual. E esse alimento espiritual, ele dá mais leveza, sentido, respeito, valores de vida. É verdade. A nossa vida não para no material, porque o material se desfaz. E acho que seria, inclusive, o primeiro alimento, né, da nossa vida, seria esse espiritual. Porque digamos assim, saciados pelo espírito, não sei se eu poderia dizer assim, mas com o espírito entre nós, com essa... É tudo muito diferente. Se tem a vontade, se tem o amor, se é satisfeito com as coisas, se vai fazendo as coisas... Não tem preguiça, não sei, eu enxergo diferente. Eu acho que quando o espírito está aqui, né, como a gente poderia dizer, as coisas se movem diferente, ele está junto e vai movendo.
Eu penso que não se pode espiritualizar tudo, porque o que é material é material. Sim. Mas há um sentido de que o próprio conhecimento, que conhecimento? Para que o conhecimento? Se não for para viver melhor. Sim. Né? E para que os relacionamentos, se não for para o entendimento? Sim. Então, porque toda vez que os relacionamentos são rompidos, nós falhamos espiritualmente. E isso nos entristece. Agora, toda vez que as pessoas se comunicam na compreensão, a saúde, a vida, o bem-estar, a alegria, a leveza... Funciona. Dá tudo certo. É o sentido da vida. É isso aí. Irmã, muito obrigada por estar conosco e nos trazer esse conhecimento também. E a gente continua também em outros momentos. Muito obrigada. Lígia, obrigada a você também. Foi bom ter estado contigo. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu trouxe esse programa para fazermos uma reflexão, para pensarmos no que podemos ser melhores a cada dia e principalmente neste momento que estamos passando. Toda a humanidade, né? Essa mexida geral, essa doença na sociedade que está abalando tantas pessoas. Se nós estamos doentes, se a sociedade está doente, se aconteceu essa questão da pandemia, também temos que refletir em que não podemos ficar parados, na verdade, era o que eu gostaria de dizer. Não podemos, nós viemos de uma educação de dependência. Nós ficamos sempre esperando pelo governo, esperando pelo político que vai fazer alguma coisa, esperando pelo professor, esperando por uma mãe. E nós não paramos. Eu peço para fazer essa reflexão nessa Páscoa, em como nós podemos ressurgir do novo, ressurgir do belo que ainda existe dentro de nós, e se perguntar: o que eu posso te fazer melhor hoje? O que eu posso fazer de melhor para mim, para o meu vizinho, para o meu irmão, para as pessoas que estão na rua precisando de mais trabalho, precisando de ajuda? O que eu posso fazer para atingir os objetivos, que é de nós virarmos esse jogo, virarmos essa chave? É como se nós parássemos e pensássemos assim: eu estou numa guerra ou eu estou num jogo, como que eu faço para vencer? Qual a melhor atitude que eu poderia ter para ser um vencedor? Porque nós temos a vida, nós temos a saúde, nós temos as oportunidades, e todas essas coisas que estão acontecendo não estão acontecendo por acaso. Mas é importante nós sabermos, cada um fazer a sua parte e refletirmos, pensarmos: meu partido qual é? É a vida. Meu candidato é o humano. Meu presidente é Deus, o Criador do universo. É aquele que fala comigo dentro e que me diz aquilo que eu posso fazer e onde eu posso acertar e ser melhor. Então eu faço essa reflexão hoje, trago para vocês, desejando uma feliz Páscoa. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa. E você pode assistir este programa sempre na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e em todas as páginas sociais do Facebook, Instagram e YouTube. E eu conto com você. Até os próximos programas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização: Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Oferecimento: Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Química Pampa, solução em produtos para piscinas e higienização.